bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagin. Hoje eu converso com Carla Pereira, biomédica e libertária. Seja muito bem-vinda, Carla. Olá, Bruno, tudo bem? Tudo bem, obrigado por ter aceitado o convite. Carla, pelo que eu tenho acompanhado no Facebook, o Clube Miss Rand tem feito reuniões regulares com temas previamente definidos e alguns professores convidados. A reunião mais recente teve como tema a posição das instituições ante os conflitos políticos e uma palestra do professor Marcos Boeira. Eu queria começar essa entrevista te perguntando como é a dinâmica dessas reuniões e há debates depois, como é que funciona? Sim, Bruno. Bom, o clube ele surgiu justamente com o objetivo de debate mesmo, para que a gente estimulasse o poder de argumentação do pessoal e tal. E sempre a gente faz no final das reuniões, aliás, no meio das reuniões, o caráter das palestras sempre é muito informal. Inicialmente a gente fazia na casa de alguém, na casa de algum dos integrantes do clube, e agora com o aumento, que bom, né, do número de membros, a gente tem feito em alguma universidade mais, a gente tem uma porta mais aberta na SPM, então geralmente na SPM, e lá a gente sempre faz uma palestra sempre bem informal, seja com algum professor ou até mesmo algum membro do grupo mediando o encontro. Durante já a palestra sempre tem esse caráter de informalidade, as pessoas sempre interagem bastante e após ela a gente sempre tem bastante debate. Isso é muito legal, porque as pessoas interagem e podem estimular isso nelas mesmas, né? Esse poder de argumentação com aquilo que elas acabaram de aprender, com aquilo que elas já sabem. Porque é muito comum, sobre algum assunto, a gente ter algum membro do clube que saiba mais ou tanto quanto aquela pessoa que está dando a palestra. Entendi. E o tema é previamente definido, mas vocês também indicam alguma bibliografia para os membros poderem ler antes das reuniões? Como é que funciona? Sim, isso até é bem interessante, porque como o objetivo é o debate e a gente geralmente divide o grupo em dois, e nem sempre essa divisão é uma divisão de acordo com a opinião pessoal mesmo, como num dos últimos encontros nós tivemos um debate sobre desarmamento, né, sobre a liberação das armas. E a gente dividiu os grupos entre aqueles que eram a favor e os que eram contra o desarmamento. Óbvio que ninguém ali era a favor do desarmamento. Então a gente sugeriu a literatura também de Carta Capital e diversos artigos, ou até do Estatuto do Desarmamento mesmo. Então o pessoal acaba lendo, se preparando com coisas que não são só uma literatura convencional, né, artigos do Mises ou de algum outro site liberal. Entendi. E como é que funciona a estrutura do debate? Você se referiu que são dois grupos, né? Uhum. Quantas pessoas? Vocês seguem algum modelo específico de clube de debate ou não? Nada. Sabe assim, ó, que sempre quando... que tem uma apostila ali, regras para a formação de clubes. Eu tenho visto que tem até treinamentos no EPL para isso, né? Não querendo... Óbvio que eu acho isso muito legal e tal, mas o Clube Miss Rand, ele surgiu de uma maneira totalmente diferente. A gente não seguiu nenhuma regra e não costumamos seguir. A gente faz de uma maneira mais instintiva mesmo, de percebendo como é que as pessoas estão... o que as pessoas estão querendo naquele momento. Então... a gente divide o grupo de uma maneira totalmente informal, da mesma maneira que acontece a palestra e tal, por opção, não tem regra de debate não, é como as coisas vão acontecendo ali naquele momento. Tá, e esses dois grupos têm um número definido ou cada reunião você tem dois grupos que têm um número diferente? Não, sempre diferente, até porque o legal do grupo é que a cada vez tem mais membros. Então, a gente começou as primeiras reuniões com 10 pessoas, nessa última a gente já teve 40, então tá sempre
crescendo e não tem um número base, não. Respeitamos as liberdades individuais. Quem quer ser à esquerda, digamos, no debate, vai ser. Quem quer estar a favor da liberdade, vai ser. Entendi. E quantos membros fazem parte do clube? Bom, a gente não tem contabilizado, né, exatamente quantas pessoas são. Mas as pessoas fazem parte formalmente do clube? Quer dizer, tem uma lista de pessoas? Não, o que a gente faz, Bruno? Assim, ó, nós temos aqui no Rio Grande do Sul hoje 16 grupos de estudo e 5 grandes clubes, dentre eles o Miss Rand. Como que surgiu essa ideia? Na verdade, foi uma ideia do Gianluca Lorenzon, que é o nosso coordenador estadual. Ele sugeriu, durante o encontro de lideranças em São Paulo, que aconteceu agora em janeiro, que a gente transformasse esses clubes em umbrellas, braços do EPL, né? Certo. E que eles fossem responsáveis por organização de outros grupos. O Miss Rand, ele é um clube, ele surgiu como um grupo, mas ele é um clube. Então, ele é responsável não só pela atuação dos encontros, né, do grupo de estudo, mas também por outras atividades. Por isso não tem essa formalização de quantos membros exatamente fazem parte do clube, porque assim como o Farroupilha é responsável por toda aquela região de Santa Maria, como o Austral pela região de Pelotas, o Miss Rand é por toda a região metropolitana. Então, todos os grupos que estão inseridos dentro da região metropolitana de Porto Alegre, eles fazem parte do Miss Rand. Entendi. E do Miss Rand, vocês têm uma estrutura de diretoria? Quer dizer, tem um presidente? Tem ou também não? Temos. Na verdade, nós definimos que nós não temos uma estrutura de diretoria convencional. Nós temos títulos de nobreza no Miss Rand. Que ótimo, tem uma aristocracia. Exatamente. E muito não bem. Sou presidente, eu sou a rainha do clube. Certo. É mais divertido. Não sei, eu apoio completamente. Bom, ótimo. Você sendo a rainha, quais são os outros títulos? Nós temos. Então, isso é legal também, assim, ó, porque a rainha é muito generosa, ela é muito boazinha e ela dá estrelinhas e vai subindo a pontuação do membro do clube conforme as conversões que ele vai realizando. Por exemplo, uma pessoa qualquer do clube, conforme ela vai trazendo mais pessoas para o clube, ela vai ganhando estrelinhas e vai subindo de graduação. Nós temos duques, grão-duques, príncipes. Então, assim vai, conforme eles vão trazendo os seus amigos pro grupo. Entendi. Muito bem, excelente ideia. Eu apoio isso. Bom, a respeito das atividades, você mencionou que o clube hoje integra a rede de estudantes pela liberdade e forma um guarda-chuva aí na região metropolitana de Porto Alegre, não é isso? Isso. Tá. Quais são além dessas reuniões regulares para debates, quais são as outras atividades que o Clube Miss Rand realiza? Bom, organização de palestras, né? Agora, na verdade, o Miss Rand ele começou no final do ano passado mesmo como um clube. E em janeiro a gente começou a atuação mais forte, assim. E agora, passada toda a conferência regional, junto com o Clube Farroupilha, nós organizamos aqui em Porto Alegre, né? Essa foi a primeira grande realização, digamos, do clube, além dos grupos de estudo. Agora a gente tem em pauta aí uma caravana pela liberdade que vai acontecer em todo o interior do estado e também região metropolitana. Então, que a gente está contando aí com os membros de todos os 16 grupos e vamos tentar entrar em diversas universidades em todo o interior do Rio Grande do Sul. Isso é bem legal. Isso é uma parceria, na verdade, com o Fábio Osterman. Ele está ajudando bastante nessa organização também. E, além disso, nós temos também agora o Misetes. Na verdade, o clube, o Miss Rand, ele surgiu, esse nome até foi bastante discutido na época, teve algumas críticas. Por que um nome, por que um clube para homenagear a Ayn Rand? Na verdade, ele não é um clube objetivista. Nós estudamos também objetivismo ali, mas não é esse o objetivo. Mas a gente não tinha nenhum grupo de estudo que homenageasse a Ayn Rand. Eu acho super importante isso. Mas, além disso,
o nome feminino, ele foi pensado para que a gente trouxesse mais mulheres para o meio liberal também. E isso está acontecendo. A cada reunião a gente tem mais mulheres participando. Ele é um clube misto, um grupo misto, mas sempre com uma participação feminina bem forte. Isso é bem legal. Além disso, então, dessa atividade do Miss Rand ser focada para o aumento de número de mulheres, junto com algumas das moças do Miss Rand, que é a Gabriela e a Natália, e também a Débora, que é do Clube Farroupilha, a gente desenvolveu, então, a página do Misetes. As Misetes, elas são moças libertárias e que gostam muito de Misses e que estão propagando aí ideias liberais de uma maneira muito simples e objetiva, pragmática, para que outras moças também possam conhecer, né, esse universo do libertarianismo. Entendi. Olha, antes de eu fazer perguntas sobre a Caravana pela Liberdade e algumas sobre o Misetes, essa coisa esse projeto que vocês têm de atrair mais mulheres para o movimento libertário, há uma discussão ou um tópico de conversa, melhor dizendo, que atravessa os anos e ainda continua, de que por qual razão o movimento liberal de forma geral e o movimento libertário em particular não tem a participação de muitas mulheres. É claro que se compara o número de mulheres hoje com o que tinha em 2009, quando eu comecei a trabalhar com isso, saímos do zero para muita coisa. No zero não, mas saímos de poucas mulheres atuantes para muitas agora. Há algum tipo de elemento nas ideias libertárias ou no próprio movimento político de forma geral que não seja muito atrativo para as mulheres e isso acaba se refletindo no número menor na comparação com os homens, ou a razão é outra? Bom, eu acho que a questão é bem objetiva mesmo. O homem, ele tem uma busca diferente, ele é mais objetivo em todas as escolhas dele e no que ele estuda e tal. A mulher, ela já tem uma diversidade maior de coisas para pensar e às vezes a questão política fica realmente como uma coisa a mais. É mais fácil, de repente, para a gente ver homens justamente por isso. Mas, assim, a questão... Até foi uma coisa que a gente comentou em um dos vídeos, se não me engano, foi um vídeo do Misetes com o Hélio Beltrão, que uma das meninas que estava entrevistando ele falou sobre isso, sobre o fato das mulheres, de repente, buscarem na esquerda alguma proteção. Até por a questão do feminismo ter sido abraçada aí, ser uma bandeira da esquerda, né? Talvez as mulheres busquem justamente essa questão do Estado proteger, sempre uma proteção maior de assistencialismo e tal, de luta por direitos iguais e tal, que é uma coisa totalmente errada. Se você quer ser igual, você tem que buscar a sua igualdade de uma maneira de conhecimento e tal, não que alguém te dê isso. Então essa questão política eu acho muito mais fácil mesmo para as mulheres, pensando dessa maneira, que elas busquem a esquerda. Mas tem vários outros motivos, com certeza, não é apenas isso. Tá. Você acha que essa busca a que você se refere, ela é resultado, ou essa busca, não, melhor dizendo, essa aproximação que as mulheres têm com a esquerda, para usar uma frase que você mesma utilizou, ela é resultado dessa busca das mulheres por uma certa proteção ou uma ideologia que ela, ao mesmo tempo que é sedutora, ela também é uma ideologia que traz um certo conforto, prometer uma construção de um mundo perfeito, etc. E isso tem a ver com a linguagem com que socialistas e comunistas usam para poder defender as suas ideias e propagar as suas ideias, e também tem um modo de abordagem que é diferente, por exemplo, do que os libertários fazem, ou a razão é outra? Porque uma coisa que se discutiu durante muito tempo, hoje eu acho que tá menos, mas ainda está na pauta do dia, é a forma como os liberais apresentam a sua mensagem. Uma crítica recorrente era que os textos eram muito voltados para a economia, para a política, e não se dava atenção a outros temas que poderia interessar uma base muito mais ampla de pessoas, né?
E você acha que a linguagem e o modo de abordagem dos socialistas ou comunistas, ela é mais eficiente nesse sentido na comparação com os libertários, por oferecer uma certa redenção pela política, uma construção de um futuro perfeito, ou não? Não, com certeza, mas eu acho que nem em questão só, nessa questão só do feminino, do masculino, enfim, isso é sobre tudo. Tudo que eles vão argumentar, eles sempre pegam pelo coração, né? Então é muito mais fácil para quem está ouvindo pensar naquele motivo, aceitar porque é mais prático para eles. Sempre vai ter alguém passando a mão na cabeça. Já o libertarianismo, não. A gente prega as coisas de uma maneira muito mais... Ao meu ver, é tudo muito óbvio. É muito fácil de pensar. Talvez para quem esteja lendo de uma maneira mais... sem um conhecimento maior, não. Mas realmente eu acho que é a forma de falar assim. Tá, mas assim, eu acho que as coisas já mudaram hoje em dia. A gente tem diversos sites aí, enfim, que estão conseguindo aproximar mais isso e falar de uma maneira diferente. Tem o Capitalismo para Pobres, tem o próprio Mises, ele está falando com uma linguagem mais feminina também, mais próxima da mulher e com, digamos, com assuntos que sejam mais relevantes para elas. Entendi. Práticos. Não, eu concordo com você. O panorama é completamente diferente do que havia anos atrás. Você tem grupos fazendo humor, por exemplo, como o próprio pessoal do Liberalismo da Zoeira. Sim. O trabalho de vocês, os acadêmicos de Milton Friedman. Então você tem hoje vários projetos que seguem de forma descentralizada, levando a mensagem para públicos diferentes, né? Isso, e até pela questão assim, ó, antigamente talvez a gente tinha só pessoal do direito e da economia participando dos grupos, enfim. No Clube Miss Rand nós temos a participação, o foco do clube justamente era isso, porque eu sou da área da saúde, né? Então, quando eu conversava com o pessoal, eu via eles monopolizando ali o debate, alguma coisa que não tinha muito a ver com o que eu queria saber, ou ficava difícil para eu entender mesmo. E eu disse, não, vamos fazer algum grupo de estudos que seja aberto a pessoas de várias profissões, de várias especialidades ali, que elas vão entender, vamos falar de uma maneira mais simples e trazer o debate para perto delas. Na última reunião, que tinham cerca de 40 pessoas, pouquíssimas eram do direito, pouquíssimas eram da economia. Tinha algumas pessoas da área da saúde, tinha pessoas da engenharia, tinham pessoas da publicidade, engenharia de produção. Mas o que vocês fizeram para atrair esse público diferenciado, ou esses membros diferenciados? Porque eu lembro também que, ao longo desses anos, vários grupos tentaram também diversificar o perfil daquelas pessoas que participavam dos debates e não conseguiam, quer dizer, convidavam pessoas de várias áreas e no final das contas sempre ia aquele pessoal mais ligado à economia, mais ligado à administração, ao direito, à política e tudo. Havia um interesse muito específico desse universo mais restrito. O que vocês fizeram para atrair pessoas efetivamente Olha, na verdade, o foco não foi atrair pessoas diferentes, foi atrair pessoas. E o que a gente fez aqui, e foi sem querer, querendo, assim, bem de forma informal, é que a gente formou amizade. Nós nos reunimos toda semana. A gente tem um encontro quinzenal do grupo oficial, que vai agora para 9ª ou 10ª reunião, mas... não sei, já perdi a conta de quantas vezes a gente se encontrou. Porque começou assim, Bruno. Eu conheci o Guilherme, foi a primeira pessoa daqui do Sul que eu tive contato, assim, mais pessoal. A gente tomou um café junto com outras pessoas. E a gente decidiu que a gente ia se encontrar de vez em quando. E a gente foi formando amizade e tal. E churrascos, baladinha, festinha e tal, isso sempre aconteceu. Então, sempre foi uma reunião de amigos. Eu acho que isso atrai pessoas, sabe? Tu desinformalizar o movimento, sabe? As pessoas perceberem que aquilo ali não é só simplesmente uma reunião xarope de nerds e tal, que estão sentados conversando e lendo. Não, daqui a pouco vai ter alguma coisa que inicialmente vai atrair mais do que aquilo, sabe? Porque se tu quer atrair um público diferente, tu não pode fazer sempre a mesma coisa.
Bom, eu acho que essa abordagem é interessante, porque você aproveita as suas relações sociais para chamar essas pessoas para as reuniões, né? Isso acaba não segmentando como se você fosse fazer do modo tradicional, que é convidar as pessoas que já têm áreas específicas e mais restritas para esse tipo de reunião. Não, acaba assim, ó, que sempre é claro que aquela pessoa que chegou até a gente, ela tem um interesse no grupo de estudos, lógico, mas ela tá vendo que aquilo ali não é o convencional, não vai ficar só naquilo, então isso é legal. Bom, eu queria fazer uma pergunta voltando à primeira parte da sua resposta sobre a Caravana pela Liberdade. Você falou que vocês estão tendo ajuda aí do Fábio Osterman, que no Ordem Livre trabalhou durante alguns anos organizando o Liberdade na Estrada, que me parece que a ideia é bastante parecida, né? E eu trabalhei no Ordem Livre, os 2 ou 3 primeiros Liberdades na Estrada eu participei. Eu queria saber como é que vai funcionar, quantas cidades vocês pretendem visitar, se o projeto já está pronto, como é que será feita esse percurso? Bom, tá incubado ainda, assim, então a gente está começando a conversar agora com os coordenadores aí locais, né, nas universidades do interior, mas enfim, é um projeto que realmente ele é baseado no Liberdade na Estrada, mas ele mudou justamente para ser aqui dentro, porque a gente percebeu que hoje em dia já tem cada estado já tem um grupo bem formado, né? O Nordeste está aí abalando, o Norte já tem grupos também, até no Acre a gente já tem grupo de estudos, o Sudeste, enfim. Então não há mais essa necessidade de fazer uma caravana por todos os estados, porque cada um está já desenvolvendo alguma atividade local. Exato. Então a gente percebeu que com esses 16 grupos que a gente tem aqui no Sul, a gente precisava abordar dentro deles, fazer alguma coisa para que eles se sintam acolhidos e que a gente consiga cada vez mais dentro da... Porque apesar de ter 16 grupos, cada grupo é pequenininho, né? São poucos membros ainda dentro desses grupos aqui no interior. Então a gente sentiu a necessidade de fazer alguma coisa aí no interior, justamente levando essa informação para esses grupos, fazer com que as coisas aconteçam ali dentro. Tipo, às vezes tem um grupo, mas ele tem 5 membros. O que ele vai fazer sozinho ali? Dentro da universidade, ele não vai ter uma força tão grande para conseguir uma mobilização dentro daquela universidade. Então, a gente sentiu a necessidade de auxiliar essas pessoas para que os eventos ficassem um pouco maiores, né? No molde já da conferência também, onde a gente teve um painel, né, sobre como eu me tornei um liberal, vai ser mais ou menos aquilo. Na verdade, vão ter 2 ou 3 palestrantes que vão circular aí pelo estado inteiro e eles vão levar informação sobre alguma coisa que seja relevante até para aquela região. Daqui a pouco é uma região bem... na questão da agropecuária e tal, que é o que a gente tem muito aqui no Sul. A gente vai levar uma informação justamente para que seja mais adequado àquele público. E nessa caravana, a ideia é o quê? Fazer um simpósio, uma palestra? É uma palestra só por universidade? São várias pessoas falando? Qual é o modelo que vocês têm pensado para poder realizar? A ideia é um painel com 2 ou 3 palestrantes no mínimo. Tipo, uma noite ali, um evento de uma noite, não mais que isso. Certo. Até para que se tenha tempo, né, de correr o estado inteiro. E o assunto vai ser... Porque a gente tem falado muito que tem uma bandeira, se não me engano, é uma frase até que é utilizada pelo PSOL e tal, que é o Imagina na Copa. A hashtag Imagina na Copa. O assunto vai ser Imagina depois da Copa. Justamente... Esse vai ser o tema dessa caravana? Exatamente. E a ideia é realizar essa caravana quando, Carla? Vai ser agora, em maio. Sim, em maio. Uhum. Bom, a respeito do ou das misetes, como é que vocês estão se referindo? Das misetes? As misetes. As misetes, tá. Você falou que a ideia primeira era atrair esse público feminino, ou atrair mulheres para a causa, né? Uhum.
como é que... Primeiro, quem foi que criou, quem foi a idealizadora desse projeto e como é que as Misetes estão funcionando efetivamente nas redes sociais, enfim, a ideia é também fazer reuniões, como é que é o trabalho? Bom, no Fórum da Liberdade, nós nos reunimos, né, 4 meninas. Fórum da Liberdade desse ano, 2014. Esse ano, né, agora, 2 semanas atrás. É um troço absurdamente próximo. Eu, Débora Góes, que é do Clube Farroupilha de Santa Maria, Gabriela Braslambi, que é do Miss Rand, e a Natália Mariani, também do Miss Rand. Nós somos amigas, a gente conversando ali com a ajuda do Juliano Torres também, que estava filmando. Disse, não, vamos começar a fazer uns vídeos e tal, e não sei o quê. E daqui a pouco a gente pensou no nome Misetes, né? Não, nada próximo do que era as musas Olavetes, não tem nada a ver com musas, nós não somos musas, o que a gente quer justamente é uma informação, transmitir informação, e a ideia era ter um site. Isso ainda não aconteceu, até porque é bem recente, né, foram 2 semanas, mas em 2 semanas que a gente lançou a página, a gente já tá com quase 800 curtidas na página, e produção de textos sobre cada assunto que surge, como eu publiquei ontem um texto sobre a Marcha das Vadias, que aconteceu aqui em Porto Alegre, no domingo, e teve uma repercussão bem legal, ele foi depois publicado também no site do IL, e teve bastante compartilhamento, bastante curtidas, e esse é o objetivo, justamente transmitir uma informação sobre algum assunto feminino, que tenha relevância para as mulheres, né? Claro que a gente tem bastante curtidas masculinas na página também, isso é bem legal, mas é sempre sobre alguma coisa que tenha relevância para o universo feminino. Eu queria te fazer uma pergunta agora de caráter mais biográfico e retomando o tema que você se referiu numa das suas respostas, que é como você se tornou uma liberal, como é que você conheceu as ideias da liberdade, qual foi o seu primeiro contato, o primeiro autor que você leu, Carla? Bom, eu acho que eu sou uma natural, assim. Eu acho que eu já nasci libertária. Meu pai, eu dizia quando eu era criança que eu era capitalista, porque eu não sabia, criança, eu digo adolescente, não sabia que existia esse termo libertário, né? E o meu pai dizia assim, não, você é má, você não pensa nos outros. Mas eu era assim. Mas desculpa te perguntar, a reação do seu pai, ele é vinculado ideologicamente a alguma... Não, não. Meu pai, ele só não sabia das coisas ainda. Agora ele já sabe, que eu já ensinei ele. Era a impressão, enfim, cultural que se tem contra o capitalismo. Exatamente, porque não pensa no bem coletivo e tal, aquela coisa... Aquela caricatura enraizada. Que a gente conhece. Exatamente. Perfeito. E aí, com o tempo, então, depois, ao longo da faculdade, eu fiquei totalmente alienada, né? Minha faculdade era na área da saúde, eu não estudei nada, não sabia de nada. Mas depois... Quando eu montei a minha empresa e eu paguei a primeira guia de imposto, aí eu senti na pele, assim, o mal que o Estado pode te fazer e o quanto você é roubado. Todo dia, o tempo todo. Quando você vai no mercado, quando você vai na farmácia. E aí sim, eu comecei a ler, eu tive a orientação, digamos, uma boa doutrinação de um amigo meu bem antigo, que é libertário, e ele me passou alguns textos, algum material, me passou, se não me engano, foi um podcast do Rodrigo Marinho, e eu entrei em contato com o Rodrigo Marinho para saber como é que era, o que era isso, como que as coisas aconteciam e tal. E aí, o Rodrigo, que é uma pessoa maravilhosa, super acessível, me passou o contato do pessoal aqui do Sul, que eu não conhecia. E aí, quando eu comecei a conversar com o pessoal do Sul, eu perguntei pra eles, tá, mas o que vocês fazem? Como que vocês se reúnem? Isso foi o ano passado, tá? Início do ano passado. Como que vocês se reúnem? Vocês fazem alguma coisa? Aí, o pessoal disse assim, não, a gente só conversa por Hangout. Eu disse, não, mas eu não quero conversar por Hangout, eu quero conversar, eu quero conhecer vocês, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas acontecerem aqui no Sul de uma maneira mais efetiva, porque, tipo, enquanto tu tá conversando só pelo computador pra pessoa, como é que tu vai adquirir confiança nela? Como é que tu vai saber montar algum grupo, alguma coisa, só conversando pelo computador? E foi aí que eu me reuni a primeira vez com o Guilherme e as coisas começaram a acontecer. Fantástico. Esse podcast a que você se refere foi publicado no site aqui do Mises? Sim, foi. Fico feliz em saber que o podcast ajudou de alguma forma, foi útil.
Então, Bruno, tu também participou da minha inserção no libertarianismo. Muito bem. E vem cá, e a partir daí, você começa, você tem acesso às informações, aos sites, aos livros. Tem um autor que te fala mais ao coração, que você gosta mais, ou você tem um grupo de autores que você gosta e enfim? Assim, eu sou uma curiosa, sabe? Eu leio de tudo um pouco e pouco. Não li muito ainda, te confesso. Mas eu gosto de roupa e Mises, com certeza. Carla, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho que você, especificamente o grupo daí de Porto Alegre, vem fazendo e muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Bruno, adorei. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.